Parte 2 do vídeo da Margot Robbie. Sim, aqui a gente vai continuar a análise dela, porque falar do corpo dela é muito interessante, assim como eu dei a introdução no outro vídeo. Então, se você não viu, vai lá primeiro, pra gente continuar aqui a conversa sobre o corpo dela e, novamente, sobre como o corpo de nós brasileiras é muito semelhante ao corpo dela. Não que a gente tenha só esse tipo de corpo, mas acontece muito. Da minha experiência aqui com as minhas clientes, é um corpo bastante presente na nossa genética. Não sei como definir melhor, mas a gente tem muito essas características. Então, vai lá e depois volta aqui pra gente continuar. E se você já viu, a gente vai continuar aqui falando agora um pouco sobre caimentos que ficam bem, que a gente deu ali muitos exemplos daquilo que não é o melhor recomendado para esse tipo de corpo, segundo a teoria Kibe. E aqui a gente vai ver então aquilo que funciona. Uma vez que ela tem muito material, muita foto, fica fácil da gente fazer essa análise mais extensiva e aqui se inspirar nos caimentos que funcionam para ela e evitar aqueles que não funcionam. E é claro, se você quer saber qual é o seu tipo de corpo, isso faz parte do meu trabalho. Eu trabalho como personal shopper e identificando aqui, segundo a teoria Kibe, qual é o seu tipo de corpo, baseado nas linhas presentes no seu corpo, não em formas e coisas mais abstratas, mas sim para a gente repetir as características que já estão presentes na sua beleza e reforçar ela com as peças de roupa que melhor coordenam com o seu tipo de corpo. E aquela hora que eu vou pedir para você pegar o seu chá, o seu café, a bebida que você mais gosta, se aconchegar aí que a gente vai começar aqui a ver algumas fotos. Eu quero chamar a atenção aqui para algo que no meu tipo de consultoria eu levo muito em consideração na hora de vestir o seu corpo, que é a altura da sua cintura, onde ela fica localizada ali no seu torso. Como a gente já identificou, a Margot ela não tem uma cintura muito definida, uma vez que ela é da família das naturais. E isso nos leva a tipos de caimentos, então, que ficam lindos nela, que é a cintura baixa. Sim, você ouviu bem, cintura baixa. Nós vamos trabalhar com isso para esse tipo de corpo. Naturais ficam bem com isso. São duas coisas com as quais que quase não funciona para nenhum tipo de corpo, que é o oversize e a cintura baixa. E fica tão bem para esse tipo de corpo que teve uma composição que a Margot usou no filme do Tarantino, porque fica mesmo muito bem a cintura baixa. Não necessariamente uma calça de cintura baixa, mas você puxar a linha da cintura para baixo e fica mesmo lindo, porque vai acomodar esse tronco que é largo e foge aqui de alguma marcação muito arredondada, que é essa cintura baixa. E passa a ter olhos para ver como fica bonito. É um caimento muito daquela época que se passa o filme, acho que é dos anos 70, 80, alguma coisa assim. Imagino que seja mais dos anos 70, que se usava muito. Mas toda vez que eu vou recomendar peças para esse tipo de corpo, se é o desejo da minha cliente, eu vou recomendar esse tipo de caimento, sim, com a cintura mais baixa. Ou, no caso de uma natural, cintura nenhuma. Se a gente não marcar a cintura, apenas ter vestidos ou peças que não marcam, mas só assentam no corpo, sem necessidade nenhuma de fazer uma marcação ali, eu também vou estar recomendando, porque a gente consegue ver aqui esse vestido como ele fica bem. E também aqui tem uma simetria. As simetrias vão funcionar muito bem para esse tipo de cor. O que já não é recomendado é esse tipo de caimento da marcação tradicional de cintura, uma cintura ali bem no meio. Porque esse corpo não tem essa cintura tão marcada. É uma cintura muito sutil. E o ideal é que a gente marque ela mais para cima ou mesmo mais para baixo, porque quando a gente vai marcar a cintura tradicional, se ela não for bem feito, vai ter esse efeito aqui, que é de fatiar, esse corpo, e a gente tem que ter muito cuidado para não apertar esse tipo de corpo, senão a gente vai conseguir esse resultado que, de fato, não é o mais adequado. Tem jeitos melhores de fazer marcação de cintura do que realmente buscar aqui esse caimento. E aqui falando sobre os comprimentos mais curtos, já que nós falamos da cintura, a gente vai falar também aqui de mini saias e vestidos, porque isso pode ser um problema para essa mulher, e ter um mau caimento, que se chama vulgar, que vulgaridade nada mais é do que mau caimento, é você escolher uma roupa que não é mais adequada para o seu corpo, e não necessariamente pelo comprimento, mas é mais pelo tecido e a estrutura que não vai conversar com o seu corpo. E é o que a gente consegue ver aqui, que é quando você tenta colocar um corpo com largura numa peça apertada e estruturada, fica tudo muito forte. A gente consegue ver, que parece que o que ela tá vestindo, por mais que a gente tá falando de Margot Robbie, a mulher tem costureiros, tem peças feitas sob medida. Nada aqui é uma peça que você comprou, igual a gente tentando fazer acontecer numa loja, e aqui não serviu. Não, isso foi ajustado para o corpo dela. E ainda assim, vai parecer que ela tá vestindo uma peça apertada, uma peça
menor do que o tamanho dela. E isso acontece também aqui nessa outra composição, que o tecido e os cortes são muito pequenos e vai parecer novamente que ela tá vestindo um tamanho menor. Isso também acontece com uma outra natural, a gente tem vídeo aqui no canal, então te convido a ver também o vídeo da Rosalía, que é o exato mesmo tipo de corpo. Tudo que for justo para esse corpo vai dar o efeito de sufocamento, de que as peças são menores e vai salientar aqui a largura que você já tem presente no seu corpo, mas de uma forma não harmônica. A gente sabe que esse corpo é um corpo largo, mas a gente não precisa vestir nada que deixe que apenas a largura desse corpo apareça quando a gente tem outras características ou outras formas de vestir esse corpo que fica muito mais bonito. E novamente, o mini, ele vai funcionar muito bem, desde que ele seja com um tecido com um movimento que não seja justo. Aí a gente vai para uma proposta bem mais sensual e mais etérea, mas que vai acomodar esse corpo tão largo, melhor do que numa proposta muito justa. Então aqui é só mudar o tipo do tecido e como é executada essa peça que a gente já tem um caimento muito melhor. Esse é um outro exemplo de como um curtinho vai funcionar muito bem, fica perfeito e confortável, porque o caimento é solto. O cinto aqui, ele não aperta, ele tá só sugerindo novamente uma cintura mais baixa, respeitando aqui o que esse corpo pede, que é largura, respiro, tecidos mais soltos, e fica tudo super harmônico. E note o quão curtinho é essa proposta que eu não consigo identificar se eu imagino que é um macacão, ou é uma blusinha com short, mas eu imagino que é um macacão, e como vai funcionar. E fica perfeito, porque mesmo sendo bem curtinho, ela tá respeitando aqui os tecidos e a estrutura para esse corpo. Então, novamente, vai ficar muito bonito, muito harmônico, não tem nada forçado, mas porque esse tipo de corpo pede que as peças sejam um pouco mais soltas. E nessas peças do dia a dia, é muito fácil da gente ver que o ajuste é mesmo fino. O quão caimento justo não funciona versus um caimento mais solto. Não precisa necessariamente ser o oversize, que também funciona, mas só o fato de não estar agarrado a esse tipo de corpo, tem outras estruturas que vão funcionar melhor com peças mais justas. Para esse tipo de corpo, tudo que é mais solto vai funcionar melhor. Ainda falando de mini, vai ter mini saia sim para quem tem o corpo largo, mas com uma proposta mais larguinha e novamente puxa a cintura para baixo. E já deixo avisado aqui que eu quero essa composição inteira no meu guarda-roupa para já. Me aguardem que estarei utilizando exatamente essa roupa copiada tal qual, igual, porque agora quero uma mini saia para mim também. Temos o mesmo tipo de corpo e estarei usando assim. E novamente, bem curtinho, mas mais confortável. E ela sendo uma natural, ela podia ter posto um decote bem aberto nessa composição, que também ia ficar muito bem, não ia ficar vulgar, porque as peças têm respiro, não são peças justas. Então ela podia usar mini com decote, ainda assim ia ficar muito bom. E já se encaminhando aqui para o final da análise da Margot, tudo aquilo que métodos tradicionais de consultoria levam em consideração sobre esse tipo de cor, provavelmente a dizer que ela deve ser talvez um triângulo invertido, um retângulo, algo desse tipo. E jamais iam recomendar que esse tipo de corpo, para essa mulher, vestisse algo que chamasse atenção para os ombros. Mas ao invés de compensar esse corpo buscando fazer uma forma ampulheta ou qualquer coisa assim, que esse corpo não tem, na teoria Kibe a gente vai valorizar ainda mais a característica, essa característica desse corpo, porque se você é tem esse tipo de corpo e tem esses ombros largos, essa é a parte mais bonita do seu corpo. E eu imagino que o estilista da Margot, pelo menos esse último, não sei com quem ela tem trabalhado, tá levando em consideração isso e veste ela em festas, chamando muita atenção para essa parte. E é exatamente esse tipo de recomendação que eu vou passar para você hoje, se você tem esse tipo de corpo que realmente chama atenção para os seus ombros, que são lindos, são largos, têm uma presença e é uma característica muito, muito bonita. E é exatamente assim que eu vou recomendar vestidos de festa ou peças que a minha cliente escolha aqui durante a consultoria. Imagina que triste seria deixar de usar algo assim e trocar ombros lindos por uma cintura fina que nem existe. E eu espero que você tenha gostado dessa sequência de vídeos, desse vídeo em específico também. Me conta se você reconhece o seu tipo de corpo nessa análise. Os links vão estar aqui embaixo para mais informações, caso você queira contratar os meus serviços. E se você gosta desse tipo de análise, tem uma análise que eu fiz, que na verdade não é de uma celebridade só, mas é de várias, do último Globo de Ouro. Ou se você quer ver uma análise de uma celebridade em específico, tem essa daqui da Ariana Grande, que tem um corpo
totalmente diferente do da Margot, mas que pode ser o seu que tá aqui me assistindo. E eu te vejo na sua consultoria ou no próximo vídeo.